E aí, meus amigos, beleza? Leonardo Torres na área, mais um vídeo para você, operador do direito, você estudante de direito, você que se prepara para concursos públicos, você que tem sede de conhecimento ou simplesmente você que é um entusiasta aí do direito administrativo. Hoje iremos bater um papo sobre a polêmica medida provisória 966, que foi publicada ontem pelo presidente da República, ontem dia 13 de maio. De 2020, gente, essa MP, ela dificulta a responsabilização civil e administrativa dos agentes públicos por atos praticados no enfrentamento aí da pandemia e também no combate aos efeitos econômicos e sociais que decorrerem dessa pandemia, tá? E já adiantando, sinto um cheirinho de inconstitucionalidade, eu já explico o porquê, beleza? E para que não percamos a tradição, sempre ela a frase do dia. Vamos lá, gente, cadê a frase do dia? Desistir nunca, o caminho é longo, mas a vitória é certa. É isso aí, insista, persista, mas jamais desista. Então venham comigo, vamos lá então, medida provisória de número 966 de 13 de maio de 2020. Dispõe sobre a responsabilização dos agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-2019. O primeiro passo é o seguinte, gente, não se esqueçam que a medida provisória é prevista aqui no artigo 62 da Constituição Federal e o presidente da República, em situações de relevância e urgência, ele poderá editar medidas provisórias, que já terão efeito imediato. E não se esqueçam que a MP, ela tem um prazo certo, ela durará 60 dias, pode ser prorrogada por igual período, ok. E a MP, para que ela perdure, tem que ser convertida em lei. Se a MP ela não for convertida em lei em até 120 dias no máximo, ou for rejeitada, ela perderá sua eficácia desde o começo. Beleza. Outro ponto importante, essa MP ela vai tratar do quê, gente? Da responsabilidade dos agentes públicos. Legal. Responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Legal. Por atos praticados no contexto aqui da pandemia, no combate aqui à pandemia e também no combate aos efeitos econômicos e sociais que decorrerem dessa pandemia. Só para relembrar, responsabilidade civil do agente público é fácil. Ele será responsabilizado civilmente, ou seja, por eventuais danos que ele provocar no exercício do seu mistério. No exercício da sua função pública. Se o agente público provocar danos a terceiros, exercendo a sua função pública, ele responderá por isso. Dever de indenização é a responsabilidade civil. E a responsabilidade administrativa, que também é englobada aqui por essa MP, ela se refere a eventuais infrações disciplinares praticadas pelo agente público, lógico, aqui nesse contexto da pandemia. Qual que é a consequência da responsabilidade administrativa? São sanções disciplinares, advertência, punição, suspensão e até agressão. E a consequência aqui da responsabilidade civil é o dever de indenizar. Beleza? Muito bem. Gente, e um ponto importante é o seguinte, ó. O que eu já adianto? Que o servidor público, o agente público, ele só será responsabilizado na esfera civil, dever de indenizar, ou na esfera administrativa, por eventuais infrações disciplinares, se ele age com dolo ou culpa. Vamos relembrar aqui rapidinho, gente. Ó, o que é o dolo? É a intenção, o ânimos. O que é a culpa? Culpa. Nós sabemos que a culpa é aquela conduta que, embora não seja intencional, na culpa o indivíduo que age com culpa, ele quebra um dever de cuidado objetivo. Como assim? Ele não age com o zelo que se espera de um ser social, de um ser que vive em sociedade. Na culpa, ele age com negligência. Negligência é uma omissão. Ele age com imprudência. Imprudência é uma ação, ele foi afoito, por exemplo. E a imperícia é uma negligência aqui no campo profissional. Imperícia. O que eu digo então, gente? Que tanto aqui na esfera civil, dever de indenizar, ou na esfera administrativa, o agente público, para que ele responda por isso, é fundamental que ele tenha agido com dolo ou com culpa. A culpa, não há intenção, só que ele quebra o dever de cuidado objetivo, ele agiu com negligência, uma omissão, ou imprudência, uma ação afoita, ou imperícia, falta de aptidão técnica para que ele exerça uma arte, um ofício ou uma profissão. Mas, professor, por que essa MP
ela dificulta a responsabilização do agente público nesse contexto? Porque essa MP, ela troca aqui a expressão culpa, ela substitui a expressão culpa por erro grosseiro. Ou seja, nesse contexto aqui da pandemia, o servidor público só seria responsabilizado civil administrativamente se praticasse o ato com dolo de forma intencional ou com erro grosseiro. Coloquei errado aqui. Erro grosseiro. Professor, o que é erro grosseiro? Então, gente, aí que está o problema, tá? A própria MP, ela tenta conceituar o que é erro grosseiro, né? Que estaria acima da culpa. Na verdade, o erro grosseiro é o meio do caminho entre o dolo e a culpa. Só que os conceitos são muito vagos, são conceitos indeterminados, que na prática dificultarão lá a punição do agente público, ok? Venham comigo então, vamos aqui analisar, e é por isso que essa MP é um tanto quanto criticada, MP polêmica, e já explico por que eu entendo que ela é inconstitucional. Vamos lá, gente, ó. O primeiro ponto é o seguinte: responsabilidade civil do Estado, ou seja, sabemos que o Estado ele responderá por eventuais danos que os seus prepostos provocarem a terceiros. E isso é um tema que tem assento constitucional. Tá aqui, gente, ó. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, estabelece que o Estado responderá por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros. Então, se o agente público, nesta qualidade de provocar danos à vítima, é o Estado que, a princípio, responde por isso. Legal. E não se esqueçam, gente, que é uma responsabilidade estatal objetiva, responsabilidade civil do Estado objetiva. Por que objetiva, gente? Porque para que a vítima seja indenizada pelo Estado, num primeiro momento, basta que a vítima comprove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano. Aquele exemplo clássico: fui atropelado por um policial militar que conduziu uma viatura. Ok, quem responde por isso é o Estado por eventuais danos que eu experimentei. Danos morais, danos estéticos e até danos materiais. Legal, e o Estado responde por isso, é uma responsabilidade objetiva. Basta que a vítima comprove o fato, a conduta do policial, realmente ele que conduzia a viatura. É fundamental que a vítima comprove os danos materiais, danos morais e danos estéticos, né? O dano é o resultado, legal. E é fundamental que a vítima também comprove o quê, gente? O nexo causal entre o fato e o dano. Ô, excelência, hoje eu só não tenho mais a perna esquerda porque aquele policial me atropelou. Basta isso, tá? A vítima não precisa, para que seja indenizada pelo Estado, né? Ela não precisa comprovar nem a culpa e nem o dolo. Nós sabemos que o Estado, em relação à vítima, no que tange o dever de indenizar, no que tange a responsabilidade civil, o Estado responderá de forma objetiva. Ou seja, basta que a vítima comprove o fato, o dano e o nexo causal que o Estado vai, ó, pimba, indenizá-la. Ou seja, nesse momento, para que a vítima seja indenizada, não há que se perquirir, que se questionar acerca de dolo ou culpa. Ô, excelência, não importa se o agente público teve a intenção de me atropelar, não importa. Não importa discutir agora se ele foi negligente, imprudente ou imperito, não importa. Fato, dano e nexo causal, o Estado, ele me indeniza. Legal. Só que o Estado, ele não morrerá com prejuízo, o interesse público é indisponível, após ser condenado a indenizar a vítima. Ele se volta, no meu exemplo, contra o agente público, Ele se volta contra o agente público e a própria Constituição prevê, né, nesse contexto, que ele se voltará contra aquele que causou o dano, que no caso foi o agente público, e ele proporá uma ação de regresso contra o policial. Ação de regresso. Legal. E se nesta ação de regresso, se o Estado comprovar, além do fato, além do dano e além do nexo causal, se ele comprovar a culpa ou o dolo do agente público, quem é que ressarce o Estado? É o próprio agente público. Ou seja, a responsabilidade civil do agente público na ação de regresso é uma responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, para que o Estado seja indenizado pelo agente, é fundamental que ele comprove o fato, o dano, o nexo, a culpa ou o dolo. Então notem que a própria Constituição Federal que estabelece que é uma condição para que o Estado seja ressarcido a comprovação da culpa ou do dolo. A Constituição não fala em erro grosseiro. Então cá entre nós, será que uma MP que pode ser convertida em lei, será que ela tem a força, a robustez para alterar um preceito constitucional? Sabemos que não, né? Sabemos que não, ok? Então, nesse contexto, eu vejo realmente que essa MP ela é inconstitucional, tá? Então, aproveitar o gancho aqui, vamos analisar com mais detalhes
o texto aqui da MP, ó. Então aqui MP 966. Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa, né, aquilo que eu falei, civil por eventuais danos que eles provoquem, administrativa aqui por eventuais infrações disciplinares, se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro. Então notem que a MP, ela substitui a expressão culpa por erro grosseiro, tá? Da prática de atos relacionados, direto e indiretamente, com medidas de enfrentamento aqui à Covid ou combate aos efeitos econômicos e sociais que decorrerem da Covid, tá? Então, essa MP se limita aí a esses atos praticados nesse contexto. Legal. Viu comigo aqui, ó. E o artigo 2º, gente, ele tenta conceituar, né, o que é erro grosseiro. Só que são conceitos muito abertos, ó. Para fins dessa MP, o que é erro grosseiro? O erro manifesto, evidente e inexcusável, né, justificável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Na boa, me explica aí, o que é erro grave? Aliás, o que é culpa grave? O que é um alto grau de negligência, imprudência ou imperícia? São conceitos muito abertos, são conceitos abertos. Isso causa uma insegurança jurídica e isso também gera prejuízo para a aplicação da norma. Vamos lá, gente, ó. E na aferição da ocorrência de erro grosseiro, ó que interessante, gente. A própria MP, ela traz alguns critérios que devem ser observados para que você verifique se há erro grosseiro ou não. Ó, então, na aferição do erro grosseiro, são considerados os obstáculos e as dificuldades reais dos agentes públicos, a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público, a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência. Isso aqui é muito complicado e muito perigoso, por quê? Isso aqui blinda, por exemplo, o agente público por não repassar informações acerca aí da pandemia que resultou aí do Covid 2019, muito perigoso. E também serão analisadas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação ou omissão do agente público. E o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia da Covid 2019 e de suas consequências, inclusive as econômicas. Então é isso aí, tá, gente? Resumo da ópera, mais uma vez, essa MP que eu imagino que ela não será convertida em lei, e espero, minha opinião. Gente, aqui é opinião técnica, tá? Sem paixão, emoção, sem questão política, não é essa que é a intenção do vídeo, tá? Então, vejo um cheirinho de inconstitucionalidade, mais uma vez, ela atenua, dificulta a responsabilização do agente público na esfera civil e na esfera administrativa, nesse contexto aqui da pandemia, e simplesmente ela altera uma previsão da Constituição, substituindo a expressão culpa por erro grosseiro, e mais uma vez são conceitos abertos que viabilizam a aplicação da própria lei, da própria MP, e consequentemente aqui a punição do agente público. Ok? É isso aí então. Paro por aqui, beijo no coração, muita paz e até o próximo vídeo. Valeu!